Olá a todos, e bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais grandiosas e inspiradoras de todos os tempos, a saga épica da libertação de Moisés. Preparem-se para uma jornada de fé, coragem e milagres, que mudou o curso da história. Tudo começa no Antigo Egito, onde os israelitas descendentes de Abraão viviam como escravos, sob o jugo de um faraó cruel. Num decreto terrível, o poderoso faraó ordenou que todos os meninos hebreus, recém-nascidos, fossem mortos. Mas uma mãe corajosa, Joquebede, decide desafiar essa ordem. Ela coloca o seu filho, Moisés, num cesto de junco e o lança nas águas do rio Nilo, confiando no destino. E o destino, ou a providência divina, age de forma surpreendente. A própria filha do faraó encontra o cesto e, movida pela compaixão, adota o menino. Moisés cresce no palácio real, educado como um príncipe egípcio, sem conhecer a sua verdadeira origem. Ele tinha tudo: poder, riqueza e privilégio. Mas um dia, já adulto, Moisés presencia um feitor egípcio a maltratar um escravo hebreu. Num impulso de fúria e justiça, ele intervém e acaba por matar o egípcio. Amedrontado, Moisés foge do Egito para o deserto de Midian. O príncipe se torna um pastor de ovelhas, um exilado. Durante 40 anos ele vive uma vida simples, longe do esplendor do Egito. É no deserto, no Monte Horebe, que acontece o momento que muda tudo. Moisés vê uma sarça arder, mas que não se consumia. Curioso, ele aproxima-se e ouve uma voz a chamá-lo. É a voz de Deus. Deus revela a Moisés a sua missão: voltar ao Egito e libertar o seu povo da escravidão. Moisés tem medo. Ele sente-se inadequado, sem eloquência, um simples pastor. Quem sou eu para ir ao faraó? Pergunta ele. Mas Deus assegura-lhe: eu estarei contigo. Com o seu irmão Arão ao seu lado, Moisés regressa ao Egito e confronta o faraó, o homem mais poderoso do mundo. A sua mensagem é simples e direta: deixa o meu povo ir. Mas o coração do faraó endurece. Ele recusa-se a libertar os seus escravos. Então, começa uma série de eventos extraordinários. Deus envia 10 pragas devastadoras sobre o Egito, cada uma mais terrível que a anterior. As águas do Nilo transformam-se em sangue. Rãs, piolhos e moscas infestam a terra. Uma peste atinge os animais. Surgem úlceras nos egípcios. Uma chuva de granizo e fogo destrói as colheitas. Gafanhotos devoram o que resta. E uma escuridão total cobre o Egito durante 3 dias. Cada praga é um golpe no poder do faraó e dos seus deuses. Mas ele continua irredutível. A 10ª e última praga é a mais trágica. O anjo da morte passaria pelo Egito e levaria o primogênito de cada família egípcia, desde o filho do faraó ao do mais humilde servo. Os israelitas, por instrução divina, sacrificam um cordeiro e marcam as suas portas com o seu sangue. Este sinal protege-os da praga. É a primeira Páscoa. Nessa noite, um grande clamor ecoa por todo o Egito. Finalmente, com o coração partido pela perda do seu próprio filho, o faraó desiste. Ele ordena que Moisés e os israelitas saiam do Egito imediatamente. O povo de Israel, após 430 anos de cativeiro, está finalmente livre. Eles partem apressadamente, levando seus rebanhos e os tesouros que os egípcios lhes deram, ansiosos para se verem livres. Mas a luta ainda não terminou. Pouco tempo depois, o faraó se arrepende e lança o seu exército, com centenas de carros de guerra, em perseguição. Os israelitas, encurralados entre o exército egípcio e as águas do Mar Vermelho, entram em pânico. Eles sentem-se perdidos. Mas Moisés, com uma fé inabalável, diz ao povo: não temam, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Então, acontece o maior milagre de todos. Moisés estende o seu cajado sobre as águas, e Deus envia um vento forte que sopra durante toda a noite, dividindo o mar. Abre-se um caminho seco no meio do mar,
com muralhas de água de cada lado. O povo de Israel atravessa em segurança. Quando o exército egípcio o segue pelo mesmo caminho, Moisés estende novamente o cajado, e as águas regressam, cobrindo os carros e os cavaleiros. O exército do faraó é completamente destruído. Do outro lado, em segurança, os israelitas cantam e dançam, celebrando a sua liberdade e o poder do seu Deus. A jornada de Moisés e do seu povo no deserto estava apenas a começar. Uma jornada de 40 anos em direção à Terra Prometida, cheia de desafios e lições. Mas a libertação do Egito permanece como o ato fundador da sua nação e um símbolo eterno de esperança. A história de Moisés não é apenas um relato antigo, é uma poderosa mensagem sobre a luta contra a opressão. A coragem de seguir um chamado, mesmo quando parece impossível, é a fé que, mesmo nas horas mais sombrias, a libertação é possível. É uma inspiração para todos nós, que nos lembra que a força para superar os nossos próprios Egitos e atravessar os nossos mares vermelhos pode ser encontrada na fé e na perseverança. Obrigado por assistirem a esta jornada épica conosco. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar um like, partilhar e subscrever o canal para mais histórias incríveis como esta. Até o próximo vídeo.